Oi, meu povo, tudo bom? Carlos Santos pessoal. Carlos Santos, bom dia. Deixa comentário, porque é bom, né? Vai ser cedo hoje, né? Ah, amanhã, deu? Vocês estão bem, sim ou não? E aí? Deixa comentário, like, deu. Deixa aproximar assim, 5 minutos que sai do. Conforme eu tô gostando de chegar essa meta. Minha meta esse ano é chegar no 5K. E pessoa, deixa comentar. Deixa comentário.